Fala aí, eu sou o João Vitor do Responde Aí e hoje vamos resolver um exercício sobre atrito. Bora lá? Bom, vamos ler o enunciado. O enunciado diz o seguinte: a roda mostrada rolará para a esquerda quando o ângulo alfa do cabo for pequeno. Quando o alfa for grande, a roda rolará para a direita. Determine, por inspeção da geometria do diagrama de corpo livre, o ângulo alfa para o qual a roda não rolará, ou seja, equilíbrio. Se o coeficiente de atrito estático, μs, e a massa da roda é m, determine o valor de P para o qual a roda girará para o valor crítico de alfa. Bom, o desenho que a gente tem é esse daqui. A gente tem essa roda, que tem um raio 1, um raio 2, e aqui, puxando aqui um P, e esse alfa aqui, que é o ângulozinho que determina se a roda vai girar ou não. Então, o primeiro passo é o seguinte. Vamos analisar esse desenho aqui. Vamos pensar o seguinte: quando a roda não gira, o momento resultante ele é nulo, certo? Então, vamos pensar aqui nesse ponto de giração G, exatamente no instante em que existe contato entre a roda e o chão. Do jeito que está aqui, tá vendo? Marquei o pontinho G aqui, o contato entre eles. Assim, se o momento resultante em relação a esse ponto for nulo, não vai ocorrer o giro. Mas como é que a gente pode garantir isso? Cara, isso é simples. Basta que todas as forças concorrentes nesse ponto aqui, elas sejam o quê? Nulas. Elas estejam em equilíbrio. Ou seja, a gente vai ter que trazer toda a linha da ação das forças que atuam nessa nessa roda, para esse ponto G aqui. Beleza? Bom, dessa forma, a gente vai ter que fazer um diagramazinho de corpo livre. E aí, fazendo um diagramazinho de corpo livre, a gente vai ver que o peso e a normal, elas já estão com a atuação nesse corpozinho G aqui. Entretanto, essa força P, ela não está. Só que para isso a gente precisa colocar esse alfazinho aqui em função dos outros dados. Se a gente prestar bem atenção, isso é paralelo a essa retinha aqui, tá vendo? Esse R2 é paralelo a esse pontilhado. Então, se aqui é alfa, aqui vai ser alfa também, certo? Dessa forma, se a gente analisar a geometria desse triângulo pequenininho aqui, a geometria desse triângulo pequenininho vai dar isso daqui pra gente. Vai dar um triângulo retângulo em R2, R1, alfa, 90 graus. E aí a gente vai ver que o seno de alfa, ele vai ser R1 dividido por R2. Então o alfa, na verdade, ele vai ser o arcosseno de R1 dividido por R2. Ok? Então, agora que a gente já tem o valor de alfa, a gente pode trabalhar aqui decompondo essas forças para a gente poder resolver esse exercício. Bom, agora o passo 2 é o seguinte: vamos jogar todas as forças que estão ocorrendo aí no corpo e vamos fazer o somatório das forças aí para o equilíbrio. A gente tem que forças aqui no corpo? A gente vai ter a fatezinha aqui, certo? Aqui a gente vai ter a normal, o peso para baixo, que é P igual a mg, e essa força P, ela vai poder ser composta em cosseno de alfa, lembrando que o alfa ele está aqui, tá vendo? O alfa ele é esse valor aqui. Então vai ser o cosseno de alfa e aqui embaixo P seno de alfa. Se a gente fizer o somatório das forças em Y, a gente vai ter aqui a normal mais o P cosseno de alfa menos o mg vai ter que ser igual a zero, porque o nosso referencial é positivo para cima. Então, a normal aqui, ela vai ser mg, certo? Menos P cosseno de alfa. Já o somatório de fx igual a zero, a gente vai ter exatamente P seno de alfa, que está para ir para a direita, e aí está positivo, menos a fat, isso tudo é igual a zero. Então, a gente vai ter P seno de alfa igual a fat. Então, agora a gente já tem as nossas duas expressões. Tendo as nossas duas expressões, a gente vai ter que pensar o seguinte: a gente quer o ângulo máximo, o qual a roda não irá girar. Então ela estará na parte que o atrito está sendo de atrito estático. E aí, se ele está sendo um atrito estático, que ele não está tendo movimento, ele tem que ser o atrito estático máximo, que é ali o limitezinho para a roda não girar. E aí, para isso acontecer, a fat aqui, então, desse exercício vai ter que ser a fat máxima. Se vai ter que ser a fat máxima, a gente vai ter que ter a normal vezes μs. μs é o mi estático que foi dado lá no enunciado. Beleza? Bom, agora que a gente já viu isso, a gente vai poder o quê?
substituir nas equações de equilíbrio. A única equação das equações de equilíbrio que tem a FAT é essa segunda aqui. A primeira não tem FAT, então não tem como substituir. Mas aqui a gente pode. No lugar da FAT aqui, a gente substitui por N μS. Agora que a gente já tem esse novo sistema, a gente resolve esse sisteminha, em que a gente tem a normal mg menos p cosseno de alfa, e p seno de alfa igual a normal vezes μS. Repara bem que a gente tem a normal aqui e a normal aqui. Então a gente vai substituir esse valor de normal aqui dentro dessa normalzinha pequenininha. Fazendo essa substituição, a gente vai achar esse valor aqui de P. P seno de alfa igual a mg menos P cosseno de alfa vezes μS. Fazendo essas continhas, a gente vai ver que P vai ser nada mais nada menos que μg, na verdade, mg μS, dividido por seno de alfa cosseno de alfa μS. Entretanto, esse seno de alfa e esse cosseno de alfa, a gente consegue determinar, né? Até porque lá naquela relaçãozinha, a gente já tinha achado o seno de alfa. Então, vamos tentar substituir para ver esses valores aí. Bom, a gente lembra que seno de alfa vai ser R1 dividido por R2, de acordo com aquela relação que a gente achou trigonométrica. E agora a gente precisa achar o cosseno de alfa. Para achar o cosseno de alfa, a gente usa uma relaçãozinha muito conhecida, a identidade trigonométrica, ou seja, a identidade fundamental da trigonometria, que é seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa igual a 1. Dessa forma, o cosseno ao quadrado de alfa vai se manter cosseno ao quadrado de alfa, porque a gente quer ele, e R1 dividido por R2 elevado ao quadrado vai ser igual a 1. Substituindo esse valor para cosseno, o cosseno então vai ser a raiz quadrada de 1 menos, passa para o outro lado, R1 dividido por R2 elevado ao quadrado. E aí cosseno de alfa vai ser raiz quadrada de R2 ao quadrado menos R1 ao quadrado, isso tudo dividido por R2. E esse daqui é o valor de cosseno de alfa. Agora que a gente tem o valor de cosseno de alfa, tem o valor de seno de alfa, vamos substituir esses dois valores aqui no nosso valor lá de P. E aí, sabendo que P ele é μS mg dividido por seno de alfa mais cosseno de alfa μS, a gente vai fazer a primeira substituição, que é passar o seno de alfa para R1 dividido por R2 e o cosseno de alfa para essa expressãozinha aqui, raiz quadrada de R2 ao quadrado menos R1 ao quadrado dividido por R2. E aí, arrumando isso daqui, ou seja, passando o R2 aqui para cima, porque está dividindo nos dois, a gente vai ter que o P ele vai ser μS mg vezes R2 dividido por R1 mais μS R2 ao quadrado menos R1 ao quadrado. Beleza? É isso. Essa daqui é a nossa resposta, de acordo com o que o enunciado pediu pra gente. Esse vídeo te ajudou? Responde aí!